Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, O2, Conversas que Inspiram. Desta vez eu tenho comigo o Pedro Moroso. Ele é diretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. É um título muito longo e complicado, mas vamos hoje trabalhar um pouco para desmontar estes títulos e falar um pouco com o Pedro sobre como é que equilibra a sua vida nas suas várias facetas. Antes de mais, bem-vindo ao nosso podcast. Eu começava por lhe perguntar o que é que fez hoje pela sua saúde mental? Que bela pergunta. Hoje, se calhar, não fiz. Espero ainda conseguir fazer ao longo do dia. Até porque, quando o Vítor estava a referir, que é um nome longo, eu comecei logo a pensar o que é de facto estar a ser diretor desta instituição. E falando destas questões da saúde mental e dos equilíbrios, lembrei-me logo de uma coisa que acho que é extremamente relevante. Eu tenho a felicidade, é uma sorte tremenda, de viver muito perto do local de trabalho. Portanto, eu demoro 11 minutos a chegar ao local de trabalho, 15 minutos a regressar a casa, porque a inclinação prejudica o regresso a casa, mas há um hábito que eu acho que é muito relevante para mim. E, portanto, essa saúde mental, por exemplo, posso procurá-la logo, quando estiver a regressar a casa, e há ali uma zona no caminho onde eu passo, onde mentalmente eu pego no lixo todo, naquelas coisas todas, aqueles problemas todos que estão acumulados ao longo do dia na gestão, e deixo-os ali e vou para casa. E estando em casa, encontro a minha sanidade mental com as filhas, com as outras questões que não as questões laborais, para depois então no dia a seguir fazer o mesmo percurso e pego então nos assuntos todos que lá deixei e voltar. Então o seu dia, por exemplo, usando o dia de hoje e pegando no seu exemplo, o seu dia habitual não começa propriamente a fazer coisas pela saúde mental, ou seja, deixa a sua saúde mental degradar-se até chegar ao fim do dia? Não tem nenhuma técnica no início do dia? Não é assim tanto, senão eu chegava a um ponto que já não conseguia recuperar esse equilíbrio, mas apenas apontei este momento, porque a verdade é, se nós falarmos, por exemplo, da questão da saúde mental, admito, hoje de manhã houve reunião do Conselho Técnico-Científico, entretanto uma reunião de um projeto internacional de enorme relevância, etc. Mas, por exemplo, quando foi a hora de almoço, em conseguir almoçar com uma pessoa que estimo muito e pronto, procurar sim esses equilíbrios, acho que são fundamentais, e tentar encontrar maneira de, ao longo do dia, ir diminuindo essa carga, diria eu, que recai sobre nós, não é? Sobre todos nós. E apenas achei curioso este exemplo, porque esse é mesmo um ponto crítico, que diria eu, de tentar arrumar as coisas. Então, no fundo, o que está a dizer, hoje ainda não conseguiu criar esses momentos, mas faz questão de todos os dias criar esse momento. Sim, não, mas lá está, eu mesmo antes de ir para aqui, conseguir almoçar um bocadinho à pressa, mas com uma pessoa que é giro, se calhar se eu agora fechar os olhos e refletir como é que eu comecei a almoçar com ele, eu estava, ainda a pensar de como ia acabar de Vou ter que fazer uma entrevista. E depois de repente, não era a questão da entrevista, eram as outras questões, e depois de repente começamos a almoçar, começamos a falar disto e daquilo e tudo mais, e acaba-se o almoço numa perspectiva completamente diferente. Isso é interessante, porque o que me está a dizer é que falou já de duas coisas que podemos explorar por aí. Falou de pessoas significativas e que nos ajudam a criar esse espaço seguro e de segurança e de saúde mental e de bem-estar. Falou das filhas, falou de provavelmente imagino que é um amigo ou uma amiga com o qual almoçou. Isso é um mecanismo, nós temos essas pessoas significativas na vida e dar-lhes esse espaço a elas e a nós. Eu acho que cada ser humano tem características muito próprias, e eu tenho amigos meus que, por exemplo, são fãs de futebol. E se calhar é ver o jogo de futebol que encontrou a sua sanidade mental. Eu não consigo ver um jogo de futebol, acho que é muito tempo, não me traz sanidade mental nenhuma. Mas no meu caso, em concreto, é precisamente o contacto com as pessoas. Eu sou um ser que, para mim, viver isolado, viver sem a parte social, sem estar constantemente em comunicação com outros, faz-me... nem sequer consigo imaginar. E, portanto, sim, ter essas pessoas que eu diria que são pessoas-chave, muitas delas aparecem nas nossas vidas por um feliz acaso, que de repente nós damos por elas como sendo verdadeiros amigos e verdadeiras amigas que de facto conseguem-nos trazer um sorriso e que conseguem compreender naquele momento que nós não estamos assim tão bem e conseguem-nos ajudar. Eu diria aquilo que depois nós demoramos a perceber, mas eu hoje não tenho mais do que uma mão cheia de amigos, mas esses 5
4, 3, que seja, valem por muitos, porque permitem isso mesmo, não é? Tem essa importância. Como é que essas pessoas, é interessante o tema dos amigos e das pessoas significativas na nossa vida e nos ajudam a equilibrar e saber quem somos, de onde vimos, para onde é que vamos. Sem dúvida. Algumas dessas pessoas imagino que já o acompanham desde outros momentos da sua vida para trás. Tem essas pessoas que vêm desde a sua juventude ou infância? Não tenho, a verdade é esta, não tenho. E não tenho assim essa... se formos a ver bem, e quando eu estava a dizer, Vítor, que contam-se pelos dedos de uma mão, neste momento as pessoas que eu sinto que estão lá, com quem eu posso confiar, é aquele amigo de peito da faculdade. Tenho uma história giríssima com ele, porque é aquela imagem visual que eu tenho de primeiro dia de faculdade, portanto, um jovem de Leiria que vai estudar para o Porto sem conhecer rigorosamente ninguém e que está numa sala de aula enorme, né? Nós estávamos quase ao secundário, né? Estava numa sala de aula enorme e de repente olho na diagonal e vejo um tipo que está assim sentado e tal, e me faz isto. E eu hoje consigo ver aquela imagem, é o Sérgio, consigo ver aquela imagem há 25 anos e que ainda hoje fomos colegas de faculdade, fizemos estágios juntos, eu com muita honra sou padrinho dele e do filho dele, ele é padrinho da minha filha, portanto, sim, esta é a pessoa que eu diria que mais me acompanhou nos últimos anos. Depois tenho um ou outro amigo de infância, sim, que depois durante alguns anos as coisas, houve o afastamento normal da vida e que depois agora, felizmente, também temos idades das mesmas filhas e tudo mais, e retorna a haver novo contacto. E depois tenho 2 ou 3 amigos agora, muito mais das funções que tenho, que são pessoas que, pelo feliz acaso, por exemplo, de eu ter chamado para estar comigo nestas funções, pessoas com quem eu não tinha uma relação de amizade. Eu nunca tinha falado com os subdiretores mais do que 2 minutos, era bom dia, boa tarde, eu não os conhecia, mas é giro como é que depois 3 pessoas a trabalhar em conjunto conseguem superar tudo aquilo que são as dificuldades, as divergências, as discussões em torno das temáticas de gestão e criar uma amizade que eu diria que hoje é uma amizade muito, muito forte e que vai muito para além das questões laborais. Então, o que me está a dizer é que consegue uma coisa que às vezes é delicada, que é ter colaboradores em contexto de trabalho que também são amigos. Como é que se constrói esse equilíbrio que às vezes é um bocadinho escorregadio? Eu acho que foi das coisas que mais me surpreendeu neste mandato e das coisas que me deixa dar sorrisos, acho que mostra isso mesmo, porque a cumplicidade que nós os 3 arranjamos dentro de nós os 3, por aquilo que passámos, há coisas que só nós os 3 é que saberemos para o resto da vida, coisas de saúde de alguns de nós, coisas que somos nós que vivemos e que sabemos que estivemos sempre ali e que conseguimos identificar quando é que era de facto necessário e às vezes, se fosse preciso, tínhamos que debater um tema de trabalho, uma coisa qualquer, mas sabíamos que aquele não era o momento e se fosse preciso, não, vamos parar, vamos almoçar, vamos os 3 esquecer isto e tudo mais e depois então voltamos. E acho que esse equilíbrio foi muito... Também posso estar enganado, isso tinham que ser eles a dizer, também acho que se calhar ajuda muito a minha maneira de ver, por exemplo, o cargo que eu estou a exercer. Eu nunca consigo sequer imaginar que há uma hierarquia dentro da direção e que eu sou o chefe deles. Eu, desde que estou com eles, somos os 3 uma equipa, somos os 3 que tentamos levar para a frente a escola e de facto temos maneiras de ser cuja amizade cresceu de uma maneira extraordinária. É interessante, pegando nesse contexto, que é uma coisa que é um bocado invulgar no contexto das organizações, ou seja, como é que se passa de uma lógica competitiva para uma lógica colaborativa? E se isso é um dos segredos também da saúde mental no local de trabalho? Essa questão, para mim, sim, e ponto de exclamação, e sim outra vez. Até porque eu também, quando disse o Vítor que não é comum acontecer, é precisamente porque eu acho que não é comum nós não chamarmos para estar connosco quem nós já nos sentimos confortáveis em estar. Aquilo que eu tenho assistido, e posso estar enganado, é que em algumas organizações nós vamos chamar para estar connosco os nossos amigos, e isso sim deteriora muitas amizades. Eu assisti a situações de amizades que foram queimadas, que hoje em dia as pessoas se calhar já nem se falam, por depois terem trazido uma amizade para...
Nós foi ao contrário, nós não havia qualquer tipo de relação e, portanto, uma relação que começou por ser profissional tornou-se, de facto, uma cumplicidade de amizade muito, muito forte. Por isso eu acho que nunca houve entre nós qualquer tipo de espírito competitivo, ainda hoje tenho a certeza absoluta que não existe, e há um bem comum maior que nós três, que é o que nos alimenta, que é, de facto, queremos o bem da escola, do estudante. Todos os estudantes para nós são igualmente importantes. Nós passamos por situações, Vítor, de um caso que temos este ano, de uma aluna com um grau de deficiência muito, mas mesmo muito elevado, tem que estar sempre acompanhada pela mãe. Portanto, isto são desafios que nós os três percebemos que temos que dar de nós, e a escola tem que conseguir dar uma resposta adequada, porque é uma escola que se tem que preocupar com todo e qualquer estudante, com os técnicos. Vítor, é a minha maneira de ser. Atenção, quando foi o aniversário de uma das minhas filhas, 1 ano, 2 anos, já não tenho a certeza, provavelmente se calhar da mais velha, à festa de aniversário estava lá o segurança da minha escola. Eu digo e cumprimento a senhora da limpeza com o mesmo respeito e a mesma dedicação que o professor mais catedrático deste país, e acho que esta questão de nos sentirmos bem no nosso meio é fundamental para essa tal saúde mental que eu acho. Ficou inspirado pela história do John Kennedy, não? Quando perguntou à mulher da limpeza o que é que ela fazia ali no lançamento. O que é que faz na NASA e ela estar a pôr homem na Lua. Eu utilizei essa expressão na benção das pastas deste ano, porque eu vejo as coisas que funcionam todas muito melhor se conseguirmos criar esse clima, esse ambiente, essa interação. Porquê é que este género de clima, esse género de postura, esse género de ambiente é um outlier, ou seja, é algo que é mais exceção do que a regra nos chamados contextos organizacionais e de trabalho? Ou seja, porque é que nós nas organizações tendemos a reproduzir lógicas de hierarquia, de violência, de competição? É o reflexo do mundo, as organizações têm algo que incentiva isso e, por outro lado, como é que podemos seguir em frente? Novos paradigmas, novos modelos. Eu acho que isso é bem patente nas organizações, em diversas organizações, e eu não consigo perceber o benefício. Honestamente, ainda não consigo perceber o benefício, porque, e eu falo principalmente das questões da função pública, não é? Porque nós na função pública aquilo que assistimos neste tipo de organizações é de facto tudo muito hierarquizado, é muito a ordem, a diretriz, sem espaço de manobra, sem dar possibilidade da pessoa ser criativa, e aquilo que eu assisto é a pessoa desliga completamente das funções que tem que fazer, e desde que cumpre os objetivos mínimos, a pessoa está lá, porque o chefe fica contente é que a pessoa esteja lá, é o presentismo, é o presentismo. Se está motivada, se está a fazer como deve de ser, se está envolvida, isso passa para segundo plano, e a mim isso custa muito. Aliás, eu diria mesmo que vejo as coisas de duas maneiras. Há os líderes, ou há quem esteja a gerir as instituições, que diz ou que se assenta em não interessa muito bem quem faz, o que interessa é que apareça feito, e eu sou precisamente o oposto. A mim interessa-me quem está a fazer, como está a fazer, está a conseguir dar a resposta da forma mais adequada, para depois então surgir o resultado final, que deve ser valorizado, obviamente. E, portanto, eu acho que esse é um grave problema que nós temos. Eu conheço cada vez mais instituições que eu não percebo às vezes os líderes, porque ou eles são cegos ou eles não percebem que as pessoas, de facto, picam o ponto, mas depois estão 1 hora a fumar, estão 1 hora a beber café, estão 1 hora no Facebook, estão 1 hora não sei o quê, e quando chega ao final do dia, quando se vai a ver, porque não foram incentivadas, não se sentiram envolvidas naquilo que era a tarefa, nem sequer lhes foi explicado o contributo que podiam dar para a tarefa ser otimizada, faz. E acho que sim. Não acha que para falando da minha experiência, os momentos que eu me estresso mais a nível profissional é quando há momentos de pressão, e muitas vezes essa pressão às vezes não decorre só da nossa equipa, decorre de fatores externos, que depois num país que está toda a gente funciona no improviso, mesmo que nós não improvisemos, acabamos por ser vítima do improviso dos outros. E depois andamos todos nesta roda viva a correr atrás do prejuízo e correr atrás do prazo, porque as pessoas tendem a funcionar no curto prazo e no desenrasca. Este caldo cultural não ajuda a explicar essa descoordenação, esse stress desnecessário às vezes? Eu aí, Fidor, também concordo, e tenho alguma experiência, felizmente cada vez mais, com parceiros internacionais que têm outras perspectivas de analisar. Eu ainda recentemente, quando estive, por exemplo, numa cidade holandesa, apercebi-me que eram 4h30 e os bares, esplanadas, estavam cheios de gente. E não eram portugueses, nem franceses, nem espanhóis que estavam a fazer turismo lá.
Eram as pessoas de lá que já tinham terminado o seu dia de trabalho e que estavam a desfrutar com amigos, com se calhar colegas de trabalho, e que estavam simplesmente a viver um momento de confraternização. Mas também noto que, na semana passada estive em Bruxelas, que o programa era das 9 às 9h10 tal, das 9h10 às 9h20 tal, e não é arredondado, não, é assim, e quando é para trabalhar, é para trabalhar. E acho que e os prazos são definidos, são para ser cumpridos, nós caia muito isso, o prazo é para quando? É para 30. A primeira pergunta hoje, como é dia 20, é 30 de setembro ou 30 de outubro? Não é? Porque nós, se for 30 de outubro, pronto, depois eu penso nisso está mais para a frente. Se calhar tenho que começar a pensar. E muitas vezes nós de facto somos prejudicados por isso, porque aquilo que podíamos fazer de uma forma, diria eu, mais organizada, não é? Que toda a gente ganhava. Mais relaxada. Mais relaxada, não é? Às vezes estes atropelos, pronto, trazem um bocadinho esse sabor. Essa sua, mudando um bocadinho de linha de conversa, essa sua postura mais positiva, mais construtiva, vá lá, às relações pessoais e laborais, ajude-me a perceber um bocadinho, isso pode ter a ver também com o seu percurso de vida, ou seja, os nossos modelos, como temos modelos de vida, não é? Normalmente vem dos nossos avós ou dos nossos pais. Claro. Reconhece aí algum modelo, ou por semelhança ou por oposição, porque normalmente é uma coisa ou outra. Sim. Ou nós nos relacionamos por semelhança ou por oposição. Como é que é o seu caso? Vou-lhe contar uma coisa que pronto, não é, nem toda a gente sabe, nem toda a gente tem que saber, como é lógico, mas eu sinto que, de facto, passei por muita coisa na vida que me fez hoje ser como sou. E sou uma pessoa que cada vez mais passo por mais coisas que me fazem ser muito mais na perspectiva do positivismo, do acreditar, do vamos em frente. Aliás, eu devo ser a única pessoa que se congratula por ter tantos projetos europeus chumbados, porque tenho imensos chumbados, mas de vez em quando lá vem um aceito, e portanto eu sou daqueles que celebra a submissão, cada vez que a gente submete qualquer coisa, lá está um amigo que está-nos nomeados para um prémio, eu disse, vamos festejar, mas eu não ganhei, estar nomeado já é motivo para celebrar. E eu noto, há um episódio na minha vida que me moldou um pouco em relação às relações humanas, que foi o facto de eu, num momento crítico da minha vida, que uma fatalidade de que felizmente veio-se a provar que eu não tinha culpa nenhuma, que foi eu estava a coordenar umas piscinas e um senhor faleceu no meu período de férias, ainda para mais, mas pronto, eu fui acusado de crime de homicídio por negligência, por acharem que eu não teria, ou que eu não tinha todas as condições de segurança e que veio-se a provar que de facto não era verdade, mas eu naquele momento senti o que é perdermos o chão de pessoas que achávamos que estariam lá para nos apoiar e não estarem. E acho que ter passado numa sala de tribunal, ver um juiz à minha frente que eu sabia que me podia pôr na cadeia, se de facto a coisa corresse mal, e ver pessoas a dizer coisas que eu, assim, o ser humano tem mesmo pronto, passei por momentos que se calhar, também como sou um ser humano, pensa demasiado, eu penso, refleti imenso e se calhar veio-me a querer, eu não quero ser assim, eu quero ser um ser verdadeiro, eu se não gosto, não gosto, se gosto, gosto, não ando aqui a enganar ninguém, pronto, e dentro dessa perspectiva, pronto, é encontrar a positividade sempre que ou seja, foi num momento em que outras pessoas, de alguma forma, traíram a sua confiança, decidiu que não, por oposição, que não quer ser como aquelas pessoas. Um bocadinho por oposição, eu não me identifico com essa maneira de estar na vida. Não. Acho que o interesse humano é muito mais valioso que qualquer outro tipo de interesse. A lógica competitiva, ou falar mal, ou... Não. Eu não consigo, lá está, dentro destas coisas das oposições, eu não consigo imaginar o que é eu conseguir subir na vida à custa de outro. Não consigo. Eu quero subir na vida com gente ao meu lado. Subamos todos, porque é possível. Agora, aquelas pessoas que querem mandar o outro abaixo para conseguirem, não consigo. Isso então, aquelas coisas me tiram do sério. E esses episódios moldam a nossa vida, e esse é um episódio interessante. E outra coisa que molda a nossa vida são, eu pelo menos falo por mim, às vezes dou por mim, mas porque é que eu sou assim? E faço às vezes um exercício e vou à juventude, e vou à infância e digo, se calhar porque o meu avô era assim, ou a minha mãe era assado.
Consegue reconhecer em si algumas características que vêm daí também, digamos, da esfera familiar? Acho que não sou só eu, acho que isso toda a gente que nos conhece diz que tu és igual ao teu pai, tu és a fotocópia do teu pai. O meu pai, pronto, vem de uma família muito, muito, muito humilde. Constantemente nos dizia, quando éramos mais pequeninos, que com 10 anos ia de bicicleta para a escola, portanto, vocês têm tudo, queixam-se de quê, pronto, aquela coisa. Mas o meu pai sempre foi um sonhador, sempre foi um artista, sempre foi uma pessoa criativa, uma pessoa que se não fosse a minha mãe, se calhar puxar para trás, hoje era astronauta, vamos dizer, mas o sonho estava lá e eu também me sinto muito como ele. Eu, de facto, tenho o meu pai muito como referência, porque somos, de facto, muito parecidos em muita coisa. Aliás, toda a gente que nos conhece diz tal e qual o pai, aquela coisa de ter vergonha, de se inibir, de eu e ele... Não faz parte do vosso vocabulário? Não, faz parte, não. Falemos então de sonhos e de astronautas. Neste momento está numa função que está para sonhar, claro, porque dirige uma grande instituição, mas também sei que depois, uma vez terminado o seu mandato, já sonha com outras coisas. Falávamos há bocado da medicina regenerativa. Vamos falar um pouco disso também, ou seja, como é que o nosso lado astronáutico e os nossos sonhos nos ajudam também a equilibrar-nos. Sem sonhos, se calhar, não nos equilibramos, não é? Eu por acaso tenho uma visão, lá está, curiosamente, e agora pegando novamente no meu pai, que é precisamente o oposto. Claro, somos muito parecidos, mas temos alguns pontos de vista que é giro serem tão diferentes. Eu sou um sonhador otimista por natureza. Eu digo que vou mudar o mundo, eu digo que vou descobrir tudo e mais alguma coisa, e naquilo que me envolve quero fazer o melhor possível imaginário. O meu pai, por exemplo, já é muito mais pessimista que eu, diz: mas não vais conseguir, mas não sonhes tanto, não sei o quê. Eu não sou pessoa de sofrer muito com o fracasso. Lá está, uma candidatura rejeitada. Serei não sei o quê, tanto trabalho para preparar isto, fico triste, mas pronto. Mas passa. Eu costumo ensinar às minhas filhas, ou se ganha ou se aprende. Perder é difícil, eu acho que não se perde, ou se ganha ou se aprende. E por isso tenho muitos sonhos, sim, é verdade. Mas, Vitor, antes de passar para essa fase, só dizer que hoje, por exemplo, estar na ESEX faz-me acreditar que a reunião que eu tive há pouco é para mudar a educação em Timor. Recentemente colocámos uma submissão para mudar a educação em São Tomé. Temos estado, efetivamente, a mudar a educação em Cabo Verde. Ajudámos uma apreciação para mudar a educação em Angola. Portanto, estamos a tentar dar um pouco mais de nós, e eu acho que o mundo precisa disso mesmo. E nessa perspectiva, hoje, nestas funções, quando estas funções terminarem, de facto a investigação sempre foi uma paixão minha, sempre foi algo que eu sempre amei. A área da medicina regenerativa é uma paixão, é maravilhoso, digamos assim, quando se envolve naquelas temáticas é maravilhoso. Felizmente tive a oportunidade de conhecer os colegas extraordinários que reconheceram em mim alguma competência e que têm vindo a contar comigo para algumas coisas. Estou desejoso de voltar a reativar esses contactos, essas redes, porque acho que posso continuar a sonhar, sem dúvida. Interessante isso, porque fez o contraste com o seu pai, que são pessoas com características semelhantes, mas que, no entanto, ele acaba por ser mais conservador. Acha que o facto de o Pedro ter mais mundo, no sentido em que acabou por contactar ao longo da sua vida, com a idade que tem, com países, culturas, pessoas, de realidades que o seu pai não teve a oportunidade, é isso uma das chaves para nós termos, até como sociedade, como comunidade, como país, sermos um bocadinho mais equilibrados? Vitor, eu acho mesmo que sim. Eu acho que nós conhecendo... nós é tão comum queixarmos do tanto que temos, e às vezes se nós nos colocássemos a ver de certas e determinadas situações, gostávamos de estarmos a queixar daquilo que temos. E eu acho que é um bocado também isso, ou seja, eu não estou a dizer que o meu pai não faz bem dar-me um conselho, pai, não penses nisso, depois ficas frustrado se não conseguires. Eu percebo o papel de pai, eu percebo, e se calhar eu com os meus filhos vou ser igual, mas pronto, é a minha maneira de ser. Eu acredito viamente que vou conseguir, se conseguir, tanto melhor, se não conseguir, estou bem à mesma. É engraçado ter falado há pouco que acredita que está a contribuir para mudar, por exemplo, coisas que são sistemas complexos como a educação, mudar a educação num território, num país, etc. Muito desta nossa cultura
conformista, tem a ver também com os modelos de conhecimento e de educação que a escola nos dá. Fala-se muito de novos modelos para a escola ser menos impositiva, ser menos baseada na memorização, menos baseada naquela disciplina quadrada e estar a perder o comboio das lógicas, uma vez mais colaborativas, mais criativas, do trabalho de equipa, do pensamento crítico. Está na hora de refundar também a educação e a escola? Vitória, já vamos estar. Honestamente, eu acho que já vamos estar. A minha filha mais velha tem 9 anos, começa em setembro e até junho. Agora não sei de cor, mas terças-feiras, das 8h30 às 10h30, tens tudo no meio. Isto desde setembro até junho. Depois tem português, depois tem matemática, depois tem... E tudo assim. E a verdade é que ela está a receber a informação, os conteúdos que tem que aprender, mas falta-lhe a parte do raciocínio lógico-dedutivo, ou seja, eu via muito melhor a professora, que ainda para mais é monodocência, portanto ela quando está só tem uma professora, a professora chegar com, sei lá, uma planta, olhar para ver uma planta, e a partir daquela planta eles podiam ter que fazer um trabalho de grupo que assentasse na matemática, nas ciências da vida, no estudo do meio, no português, podiam redigir, sei lá. Desconstruir a planta. Sei lá, podiam fazer qualquer coisa, podiam ter... Acho que a criatividade é algo que se está a perder mesmo muito. Eu estou a falar das idades mais novas. Aliás, eu costumo dizer que eu tenho 2 filhas, nascidas nas mesmas condições, demos-lhes a mesma educação e elas são completamente o oposto. E eu não sei se a escola está preparada para a minha filha mais nova. A mais nova é uma criativa, ela estar 5 minutos concentrada na mesma coisa é a pior coisa do mundo. Esqueçam, ela não nasceu para isto, ela é artista, ela é criadora. E a escola barra isso. A escola barra precisamente tem que estar concentrada, tem que estar a fazer, tem que estar... a mim, acho que já vamos tarde. Acho que se nós não abrirmos os olhos, vai continuar a acontecer aquilo que tem acontecido, que é, quando chega ao patamar último, chamemos daquele que eu estou a falar, que é o ensino superior, não é? Quando chegamos a este patamar, os jovens não sabem escrever, não sabem argumentar, não sabem... Eu quando fiz agora a sessão de abertura do ano letivo, eu disse aos jovens que lá estavam, que entram pela primeira vez no ensino superior, disse: vocês vêm para aqui a achar que uma entidade, uma mega empresa, uma empresa multinacional, quer-vos dar um emprego de sonho, é o salário que vocês ambicionam. Um de vocês termina com média 18, o outro termina com média 16. Estas empresas certamente fazem uma entrevista, ou vocês acham que vão chamar o 18 sem o ouvirem? Não vão. Vou chamar para uma entrevista. E na entrevista eu quero saber quem é que sabe falar em público, quem é que sabe argumentar, quem é que sabe discutir. Porque hoje, se nós não desenvolvermos essas ferramentas nos jovens, e que eu acho que a escola era o sítio certo para fazer, o que acontece é que eles continuam a fazer as mesmas birras que as minhas filhas podem fazer. Mas tem 7 anos, com 20 anos fazer birras, não fica lá. É interessante o que está a dizer, porque no fundo nós se calhar temos sistemas do século XIX quando estamos a caminho do século XXI. Na saúde, na educação, como estamos os dois agora aqui a falar, e no caso da educação é particularmente importante porque são mentes, são atitudes que estão a ser formadas e que se estamos a reproduzir maneiras de viver que já não estão ajustadas ao dia de hoje, eu diria que estamos a criar um conjunto de, não só de frustrações, mas também de dificuldades em lidar com essas frustrações. Se nós analisarmos o que é que nós temos a sala de aula igual às fotografias que nós víamos antigamente, só que em vez de ter um quadro de giz, agora tem um whiteboard, mas o princípio é o mesmo. A estrutura é a mesma. É estarem virados de frente para alguém que está a passar conhecimento. Exatamente. E dentro dessa perspectiva eu tenho um exemplo, um amigo que foi para Singapura e que a certa altura lecionar, e teve lá bastantes anos, e ele dizia-me mesmo, é triste ele dizer isto, mas ele dizia-me que é muito mais difícil dar uma aula em Singapura do que uma aula em Portugal, porque ele, aula em Singapura, ele não dá aula, ele vai tirar dúvidas, ou que os alunos já sabem, ou as dúvidas que têm, ou aquilo que lhes surge enquanto inquietação. É uma discussão. Não é? Exatamente, ele diz, ele cá, em Portugal, sejamos realistas, se for um conteúdo que eu domino, eu posso chegar à sala de aula e, com um heading, eu dou uma aula, não é? E os alunos, se for preciso, têm dúvidas. E fica tudo, não é? Música lá, ninguém tem dúvidas, nunca nada, não sei o quê.
Lá não, ele dizia mesmo, não, Pedro, eles estudam a sério, eles sabem. E depois eles vêm a querer saber mais e querem clarificar, porque na ciência, então, é perfeitamente possível nós encontrarmos um artigo que diga que, antigamente, alguém diria que a Terra é plana e o outro vinha questionar se aquela Terra... E hoje em dia acontece nos artigos, não é? Ter capacidade de análise, de reflexão, eu acho que esta coisa de nós na educação não darmos espaço a serem capazes de criar a sua opinião, para a nossa sociedade é muito complicado, porque são os influencers que decidem tudo. Se eles disserem que aquilo é verdade, toda a gente acha que é verdade. Não havendo pensamento crítico, não havendo essa capacidade de se conhecer a si próprio e de se confrontar com os outros, estamos a criar condições para mais infelicidade. Sem dúvida, porque, Vítor, nós a partir do momento em que não tivermos uma capacidade crítica de perceber se aquilo é bom para mim, ou é mau para mim, ou é bom para aquilo que está a ser, nós essa infelicidade vai-nos estar sempre a rodear, porque eu até digo que sim, porque fica bem, porque querem fazer isto, sim, vamos, não apetecia nada, mas pronto e tal, e isso traz-nos infelicidade, claro, não estamos a dar aso, nem espaço àquilo que de facto nós gostamos e que nos faz felizes. Acha que os portugueses continuam a ser, sobretudo, filhos dos que ficaram e não tanto dos que foram? Este conformismo. Os que ficaram como? Usando a metáfora dos descobrimentos, há uma célebre frase que é que nós somos filhos dos que ficaram, não somos filhos dos que foram. Sim, é? Já partiram. Já percebi. Os aventureiros, aqueles que foram e ficam cá. E tendemos a reforçar esse conservadorismo. Não sei, Vitor. Eu hoje, assim, não consigo... Acho que há de tudo. Porque houve uma coisa nos últimos anos que eu estava a lecionar, que eu não tenho nenhum estudo sequer para demonstrar se aquilo estava a acontecer ou não, mas eu sentia, enquanto professor, que era... sentia que os alunos, no seu cômputo geral, eu não quero ser mal interpretado, mas eram piores, ou seja, eram piores enquanto alunos, eram menos motivados, eles parecia que só estavam a estudar quase por obrigação e sem o quererem. Mas pode ser um desencontro, não é? Pode ser um desencontro. Pode ser, mas o que eu queria dizer é, nos últimos anos, o que me começou a aparecer foi, num grupo, já de 50, apareciam 3 ou 4 extraordinários, dos melhores que há. Enquanto que o grosso, não é? Todo aquele grupo se sentia, mas o que é que os alunos querem hoje em dia? Porque é que eles não se interessam? Por mais que nós puxemos e queremos trazer o conhecimento de uma maneira atrativa, eles não estão nem aí. Mas depois temos 3 ou 4 que eram fora da caixa, que têm mentes completamente brilhantes, que eu acho que os temos que saber aproveitar. E eu acho que aproveitar isso, se calhar eles estão cá mesmo, ou seja, se estivéssemos na altura dos descobrimentos, eram estes que estariam a querer descobrir, portanto eles andam por aí. Se nós os conseguirmos fazer alastrar esta vontade, criar grupos de trabalho, criar dinâmicas que possam trazer essa visão, eu acho que nós ficamos melhor. Eu ia aproveitar esse último exemplo para te fazer a última pergunta, que é sempre a pergunta com que terminamos. Para chorar. Não, longe disso. Nós não queremos choro. A pergunta é sempre a mesma, que é, comecei por perguntar o que é que fez hoje pela sua saúde mental e terminava, já que estamos a falar de sistemas e de mentalidades e de coletivos, o que é que acha que nós, como país, como comunidade, o que é que isso quer dizer, Portugal, o que é que nós devíamos fazer mais para estarmos melhor uns com os outros, pela nossa saúde mental, pelo nosso bem-estar? Meu Deus, é uma lista grande, mas pronto. Eu ainda não sou candidato a nenhum cargo que me permita dizer que o nosso país vai fazer isto. Isto é uma agenda da felicidade, não é uma agenda do progresso económico. Não sou ainda candidato a nada que possa fazer essa... Mas há muita coisa. Um de nós se preocupar em dar um pouquinho de si para bem do outro é um passo fundamental, porque quando nós o fazemos, quando nós nos preocupamos legitimamente com aquela pessoa, quando nós dedicamos um pouco do nosso tempo para com aquela pessoa, provavelmente saem os dois a ganhar. Isto para dizer as coisas assim, diriam mais básicas. Depois eu acho que nós temos claramente que compreender que esta competitividade desenfreada não dá em nada. Eu pelo menos ainda não consigo compreender em que é que dá. Acho que temos que dar mais espaço a que as pessoas compreendam aquilo que de facto é essencial. E isso, eu não tenho poder de mexer nessas coisas, não é? Como é lógico, mas acho que era importante continuar no vosso trabalho, este tipo
de interações, de tentar chegar à sociedade a informação de que é possível preocuparmos mais connosco e com o nosso bem-estar. Não é? Eu não venho agora aqui dar nenhuma palestra sobre um estilo de vida ativo e sobre a importância das pessoas se manterem ativas, mas eu acho que era importante ganhar tempo de antena, haver cada vez mais a sensibilização para que as pessoas optem por uma atitude preventiva em vez de depois das doenças cá estarem, temos que as tratar, mas se nós as pudermos prevenir, não é? Se pudermos adiar, eu acho que é tudo muito, muito melhor. E por isso mesmo eu acredito que há muita coisa que nós podemos fazer. Quando eu às vezes estou a falar com estudantes e digo-lhes, vocês, quem é que aqui utiliza o Instagram, não é? E os TikToks e não sei o quê, e eles todos, claro, levantam o nome, todos utilizam essas redes. E eu costumo dizer, e é para quê? Ou é para publicar a comida que comem, e procurem fazer coisas divertidas, fazer o bem, partilhar coisas informativas até, não é? Estratégias de como conciliar o bem-estar pessoal com a questão profissional. Tudo isto pode ser resultado, diria eu, de cada um de nós se preocupar com esta função também. Eu penso que é uma boa mensagem para nós terminarmos. Portanto, no fundo, sejam ativos, sejam divertidos e vemo-nos na próxima conversa. Obrigado.